cidade tem sua própria história. Essa é de interesse da humanidade. Aqui, a valorização do passado permitiu que Goiás se tornasse um patrimônio mundial. Uma tradição que não foi feita da noite para o dia. Levou tempo para ser constituída, muito tempo. Gerações e gerações deixaram as suas marcas, sem destruir as marcas deixadas pelos primeiros moradores. Uma delas é a Igreja de São Francisco de Paula, exemplo de religiosidade, de fé. A Igreja de São Francisco de Paula, uma das mais antigas da cidade de Goiás, acaba de passar por um processo de restauração. Houve a colaboração da comunidade e, principalmente, o apoio da Petrobras. Além dos traços da arquitetura colonial, o templo conserva um verdadeiro patrimônio de tradições. Quando eu entro numa igreja aqui, eu ouço música, né? Eu consigo enxergar as imagens daquilo que se desenrola ali, que se desenrolou-se ali há tempos atrás. A Igreja de São Francisco, em especial, ela tem um carinho muito grande para nós, porque muitos de nós aprendemos a cantar nessa igreja. Quer dizer, foi ali que eu aprendi a cantar ouvindo meu avô, ouvindo meus tios, né? E me aproximando deles quando criança, curioso, escutando, olhando atentamente aquelas notas sem compreender muita coisa delas. Mas foi ali que nasceu, não só para mim, mas para muita gente, o gosto pela música sacra. Cai terceira vez prostrado, cai terceira vez prostrado, cai terceira vez prostrado, tanto peso tem esmagado dos pecados venagros. A Igreja de São Francisco de Paula foi erguida em 1761. Além da estrutura original do prédio, conserva um dos mais importantes acervos de arte sacra da cidade. O trabalho de restauração chegou num momento importante. As infiltrações no telhado e a má conservação dos objetos estavam comprometendo a preservação da igreja. Nós reformamos esta igreja, que nós queremos defender o nosso patrimônio, queremos manter o patrimônio cultural, os prédios, as igrejas, nossa cidade, além da cultura, além dos eventos religiosos que nós temos aqui. Ela está dentro do centro histórico da cidade, numa colina à margem esquerda do Rio Vermelho. É vizinha do antigo mercado e da casa do bispo. Em cima de um outeiro, de uma vista, de uma visibilidade muito bonita, ela tem uma expressão dentro da cidade, no centro da cidade, que a caracteriza muito como a Igreja de São Francisco de Paula, porém mais conhecida como Igreja do Senhor dos Passos. De qualquer parte da cidade é possível ver uma igreja, muitas com grande valor histórico. Nossa Senhora Aparecida, do Carmo, da Abadia, do Rosário, a Catedral de Santana, a Igreja da Boa Morte e Santa Bárbara. Várias igrejas deste tipo. Eu pessoalmente acho que esta é mais bonita, pela sua simplicidade, pelo espaço, pelo lugar onde ela está colocada. E, de fato, aqui já gerações e gerações de pessoas rezaram, se encontraram com Deus, formaram comunidades. Mesmo sendo uma igreja católica como várias outras da cidade, São Francisco de Paula tem uma herança musical diferente.
A paixão pela música sacra é comum entre os fiéis. Todas as músicas cantadas durante as celebrações da Semana Santa foram todas compostas aqui em Goiás. Não há nada importado. Mesmo muitas das músicas que cantam até nas procissões, as peças que tocam, que a banda toca também acompanhando as procissões, são todas originais compostas aqui por compositores vilaboenses. Essa igreja foi um dos sustentáculos para a nossa tradição musical em relação às tradições religiosas, porque aqui conseguiu-se segurar muita coisa do nosso acervo musical. Compositores vinham cantar, pessoas ligadas à música vinham cantar. Funcionou também como uma forma de agregação musical, não só voltada para a igreja, mas também para a cidade. É uma igreja que ainda manteve dentro dessa musicalidade toda a sua essência. Essa pintura que existe tanto na Capela Mor como no corpo da igreja. É uma pintura atribuída a André Antônio da Conceição pelos anos de 1870, mais ou menos. Assim, uma pintura bem barroca, bem rocalho, bem cheia de brasões, de rosáceas, florões. Então, ela caracteriza bem o período colonial da igreja. Que dá um sentido muito mais importante para esse forro, que foi todo recuperado, visando a recuperação da sua parte estrutural, que foi todo refeito serviço estrutural, e posteriormente foi feito todo um trabalho delicado de limpeza e reintegração da pintura, para que dê nitidez. Ela estava com muitos escorridos de água, muitas manchas. No nosso trabalho nós conseguimos resgatar, com um serviço muito minucioso, a pintura, eliminando essas manchas e alguns detalhes que danificavam a sua estética. Não, ela sofreu uma restauração mesmo e que deu uma vida muito maior nos quadros pintados aqui. As pinturas retratam um pouco da história de São Francisco de Paula e de milagres atribuídos a ele. Além de ser um homem de profunda oração, era um homem muito preocupado com o sofrimento, com os doentes, com os excluídos da sociedade da época dele. Na Sexta-feira da Paixão, a igreja se torna palco de uma importante manifestação cultural. O homem não entendeu o motivo da passagem de Jesus entre nós. Se arrependeu do que fez. O Canto do Perdão é realizado na igreja São Francisco de Paula desde o século XIX. No altar ficam 7 moças que lamentam a morte do Senhor. O Canto do Perdão, ele faz parte, dentro da Semana Santa, de uma preparação para se chegar à Páscoa. Como o próprio nome diz, é uma forma de se pedir perdão a Deus por todas as coisas que a gente deixou de praticar ou fazer, né? E que ali é muito bem representado. Essas moças simbolizam a humanidade. Que tem até no próprio verso uma frase que diz o seguinte: prostra-te, humanidade, e pede perdão ao teu Senhor. O desejo de participar de uma celebração como essa, muitas vezes, é passado de mãe para filha. As pessoas da minha família, minha mãe, minhas tias, né? Madrinha, primas, todas cantaram. E com isso, a gente sempre tem uma vontade de participar, de ver, né, de perto. Que acontecia em quase todas as igrejas da cidade de Goiás e que na igreja de São Francisco, ela se manteve, né? Ela conseguiu sobreviver e até hoje se mantém. Boa parte do acervo está dentro da igreja desde quando ela foi construída no século XVIII. Na restauração, os técnicos tomaram todo o cuidado para não comprometer os registros. Em alguns casos,
até recuperaram informações originais. Foi o que aconteceu no altar-mor. Isso foi possível graças a um serviço de pesquisa que nós fizemos. Descobrimos fragmentos originais do altar, com flores douradas, rocalhas e pinturas originais do século XVIII. Essa obra foi iniciada antes de Goiás receber o título como Patrimônio Mundial. Depois que recebemos esse título, é a primeira obra que está sendo entregue à comunidade. Isso só foi possível graças ao apoio e o interesse pela cultura que a Petrobras tem. Em 1863, com o desabamento da antiga catedral, a Irmandade de Nosso Senhor dos Passos foi buscar abrigo na igreja de São Francisco de Paula, onde está até hoje. Conta a história, e alguns dados documentais também, que a Irmandade foi criada em 1745 por um padre espanhol chamado João Perestelo de Vasconcelos Espíndola. E a Irmandade dos Passos, ela foi e ainda é, até hoje, a base das celebrações da Semana Santa na cidade de Goiás. Inicialmente também participavam dessa Irmandade, frequentavam essa Irmandade, pessoas de poder aquisitivo maior, pessoas de influência política, poder político maior, né? Não participavam negros, né? E inclusive as mulheres também não participavam. Pertencer à Irmandade do Espaço era um fator de status social, econômico, como também político. Você consultando ou compulsando os arquivos da Irmandade, você vê que as principais autoridades, a começar até dos próprios governadores, eram membros da Irmandade. Então ela dava também, era um poder. E era interessante também que ela tinha também o poder de polícia. E ser expulso da Irmandade valia também como uma exclusão social. Hoje qualquer pessoa pode participar da Irmandade, desde que preencha alguns requisitos de um bom cristão, uma boa pessoa, uma pessoa idônea, apresenta a sua proposta no Conselho da Irmandade e passa a ser irmão dos Passos. De uma forma ou de outra, a igreja está relacionada com todas as celebrações da Semana Santa na cidade de Goiás. Quando entra a Quaresma, toda sexta-feira, tem a missa aqui com o Cântico dos Motetos, que são composições de 1855, feitas especialmente para essa festa, e que ainda são cantados por ocasião das festividades de Passos. Os motetos dos Passos, que fazem parte da composição, inclusive do arquivo da Irmandade dos Passos, são pequenos trechos bíblicos musicados. Eles são cantados na porta de algumas casas, onde simbolizam os passos, as estações da Via Sacra. Hoje a igreja está restaurada, preservada. Outras gerações terão a oportunidade de entrar em sintonia com Deus nesse lugar. A Irmandade de Nosso Senhor dos Passos permanecerá com seu abrigo e suas tradições. Da mesma forma, a música sacra sempre encontrará aqui seu refúgio. Cantando e reconhecendo as suas falhas, o homem terá um lugar para pedir perdão. E como reconhecimento divino, o templo continua preservado, uma dádiva para a cultura da humanidade.